Galerinha, então vamos lá. Vocês foram apresentados a matemática dos vetores contra variantes e covariantes na aula passada. Vocês viram que não necessariamente as bases são, né, da maneira que a gente está sempre acostumado com o plano cartesiano, e isso gera, então, coordenadas que podem ser, vetores que podem ser projetados em bases diferentes, né, que são as bases covariantes ou contravariantes, a gente viu isso. E aí, isso quando você expande para mais informações, vocês sabem que existem grandezas físicas que são escalares, né? E tudo aqui, galera, o que está em jogo é a gente saber transformar as coordenadas de um ponto de vista para outro ponto de vista. Essa transformação de coordenadas, ela é uma transformação linear, né? Você pode rodar o sistema, você pode transladar o sistema, e essas transformações são sempre lineares, né? Representadas por matrizes. Por isso tem a matriz de rotação, né, aquela coisa toda. Só que aqui, cara, o que a gente está pensando? Se eu estou num espaço de várias dimensões, n dimensões, então, como que essas coordenadas elas se transformam? Né? E aí as grandezas físicas, elas são caracterizadas ou por escalares, e aí a gente vai agora generalizar a ideia, porque o que é um escalar? O que é um vetor? E o que é um tensor? Na verdade, a gente vai generalizar tudo isso como se fossem tensores. Tanto o tensor, que a gente já viu, quanto os vetores, quanto os escalares, nós vamos generalizar tudo isso como tensores. Como? O escalar, ele é um cara que não tem coordenada, não é isso? Então ele não se transforma. Quando você passa de um sistema de coordenadas, por exemplo, K, para um sistema K', você não tem transformação do escalar. Então, ele pode ser representado como um tensor de ordem zero. Por quê? Porque ele não tem... ele tem apenas uma componente. Né? Porque o número de componentes corresponde à dimensão dele elevado ao número de componentes, que é zero. Então, é 1. Um vetor, ele tem componentes. Só que o número de componentes do vetor é exatamente o número de dimensões que existem no seu espaço. Né? Se você tem um espaço de n dimensões, você tem um vetor com n componentes. E aí a transformação de um vetor de uma base K para uma base K' obedece a uma regra, né, de transformação, que a gente vai ver ela hoje, inclusive. E o que é um tensor? Cara, um tensor nada mais é do que você agora ter uma grandeza física, um objeto geométrico, um objeto físico, no qual ele vai ter mais do que componentes, mais do que o número de dimensões do seu espaço. Tá? E a gente monta uma matemática para ele. Né? Então, por exemplo, lá no tensor de inércia. O tensor de inércia era um tensor que eram 9 componentes. É isso? Eram 9 componentes. Por quê? Porque ele era representado por uma matriz 3 por 3. Então, ele não era um vetor, porque um vetor ele é representado por uma matriz de 3 componentes só, que é uma linha, uma coluna, era um vetor, 3 componentes, isso quando eu estou falando, claro, do espaço tridimensional, tá? Então, você tinha um vetor representado por 3 elementos, por quê? Porque são 3 dimensões. Agora, o tensor de inércia, ele era representado por 9 elementos, porque era uma matriz 3 por 3. Tudo bem? Estão lembrando disso, né? Então, o tensor tinha 9 elementos, o vetor tinha 3 elementos, e o escalar é um elemento só, que é o número dele. Beleza? Por isso que o escalar, quando você faz uma transformação de coordenada, ele não muda. O valor dele é o mesmo, ele é invariante. Agora, os vetores, quando você transforma de um sistema para outro, as coordenadas são transformadas. O tensor, mesma coisa. Os elementos são transformados. Mas a informação não muda. Isso é importante. Então, por exemplo, um vetor, cara, ele tem uma direção e tem um sentido dentro de e uma intensidade dentro de um espaço. Se você muda a forma como você vê, então você roda o espaço, você faz uma transformação de coordenadas, você muda as coordenadas, mas a informação é a mesma. O que isso quer dizer? O vetor é o mesmo. O vetor, naquele espaço, ele é o mesmo. Bom,
O que vai mudar são o quê? São as coordenadas. É claro que quando você vai para um espaço de Minkowski, aquela distância no espaço de Minkowski, ela está embutida ali informações tanto espaciais quanto temporais. Então, aquela distância, aquele vetorzinho que a gente chama de ds lá no espaço de Minkowski, ele é um vetor invariante. Por quê? Porque ele já está atribuído nele o espaço e o tempo. Tá bom? Então, dentro de um espaço n-dimensional, qualquer vetor dentro desse espaço, ou qualquer tensor dentro desse espaço n-dimensional, ele carrega uma informação. E essa informação, galera, é a mesma para qualquer tipo de sistema de coordenadas. Em outras palavras, o tensor e o vetor, eles são invariantes, visto por qualquer sistema de coordenadas. O que muda são as componentes. O que muda são como que você projeta esse vetor em cada base. Beleza? Porque as bases vão mudar quando você muda o sistema de coordenadas. Tudo bem? Então, deixa eu parar de podcast aqui. E vamos só fazer uma espécie de anotação do que eu falei aqui pra gente, tá? Para vocês terem isso registrados quando vocês forem estudar, isso é importante. Então, o que é um escalar? Opa. Um escalar nada mais é do que um cara que é invariante sobre transformação de coordenada, né? Invariante. Por que isso? Porque ele tem zero índices. Ele tem zero índices. Ele não pode ser representado por coordenadas. Então, se você muda de coordenada, ele não muda. Por quê? Porque ele não tem mudança de coordenada. Pode crer? Por isso que ele é chamado de um tensor. Olha só, galera. O escalar, ele é conhecido como um tensor de ordem zero. Tensor de ordem zero. Beleza? Exemplo. Vocês conhecem como exemplo aí de escalar a própria massa de uma partícula? Né? Vocês estabeleceram essa definição lá atrás, nas físicas básicas lá, como se o escalar fosse uma grandeza física que não tem nem direção nem sentido, né? Não tem nem direção nem sentido. Por quê? Porque você está comparando só com vetores. Só que aqui, cara, a gente está ampliando o nosso espectro, a gente está ampliando as nossas definições. Então, o escalar aqui para a gente, ele vai ser definido como um tensor de ordem zero. Por quê? Porque ele não tem coordenadas. Ele não tem coordenadas. Então, sob uma transformação de coordenada, ele não se transforma. A massa é a mesma vista de qualquer sistema. Beleza? A carga elétrica também. A carga elétrica também, a energia. E assim por diante. Beleza? E o que seria, então, o nosso vetor? O que seria, então, o nosso vetor? Ele vai ser um cara que possui componentes, né? E aí ele vai ter N componentes para um espaço N-dimensional. Se eu estou num espaço com 5 dimensões, eu tenho um vetor com 5 componentes. Então ele é um tensor de ordem 1, porque ele tem, tanto é que ele é representado lá atrás, né, com uma componente, por exemplo, AMI. Por quê? Porque ele tem um índice. Então ele vai ter uma componente A1, uma componente A2, uma componente A3, A4 e A5. A massa não. A massa não tem componentes. A carga
Não tem componentes. Pode crer? Então, o vetor, ele possui N componentes para um espaço n-dimensional. N-dimensional. Beleza? E aí, estas coordenadas, vamos continuar aqui, ó. Essas coordenadas, elas se transformam através de uma regra de transformação de coordenadas. Nós vamos ver agora já como é que funciona. Então, possui N componentes para um espaço n-dimensional, que se transformam Então, percebam que quem se transforma são as coordenadas que se transformam através de uma regra de transformação. Através uma regra de transformação. Beleza? Por isso que ele é conhecido como um tensor de ordem de ordem 1. Porque ele é representado por uma coluna. Beleza? Ou um índice. V1, V2, V3, V4, V5 e assim por diante. Então, exemplo, a gente não perdeu o costume. Posição é um vetor. Né? Velocidade. Velocidade, a própria força. Né? E o número de componentes desses caras é exatamente o número de dimensões que você tem no seu espaço. Claro que a gente está muito mais acostumado a trabalhar com espaço tridimensional, que é o espaço de três dimensões espaciais. Bom, e aí entram os novos carinhas aqui, ó, na nossa jogada, que são os tensores. E, na verdade, galera, tudo é tensor. Essa é que é a grande jogada. Então, os tensores, eles são a generalização de tudo. Porque eu posso ter coisas com mais elementos, com mais coordenadas do que o número de dimensões. Né? Então, deixa eu botar no singular para acompanhar aqui a regra, né? Escalar, vetor, tensor. Então, o tensor, vamos escrever assim, ó. Ele vai ser um objeto geométrico físico, né? Objeto, vou chamar de geométrico por conta do espaço. Objeto geométrico que estabelece relações lineares. Relações lineares entre os outros caras. Então, entre escalares, entre vetores, né? E outros tensores também. E outros tensores. Beleza? Aí, a ordem do tensor
ordem do tensor corresponde, galera, ao número de vetores de base usados na representação dele. Deixa eu escrever isso aqui, eu explico. A ordem do tensor corresponde ao número de vetores de base usados na sua representação. Usados na sua ação. Então, por exemplo, quando você escreve massa de um objeto, você não escreve ele numa base vetorial, né? Você não precisa de um x1, x2, x3. Quando você escreve uma velocidade, você usa uma base. Então, você pode usar uma componente 1 na base é 1, componente 2 na base 2, componente 3 na base 3, ou seja, você usa uma base, né? Você usa um vetor de base, por exemplo. Você expande ele em apenas um vetor de base. Já o tensor, ele tem dois índices. Por exemplo, esse aqui é um tensor de ordem 2. Um tensor de ordem 2, T mini, por exemplo, ele está sendo expandido em não mais uma base, um vetor de base. Ele está sendo expandido numa combinação do tipo E1, E2, por exemplo, isso aqui é uma base, mais E1, E1, é outra base. Então ele vai ser agora um cara que tem um número de elementos que vai corresponder a exatamente a ordem do seu tensor vai corresponder exatamente a essa quantidade de bases que você está usando. Aqui é um tensor de ordem 2, por quê? Porque eu estou usando uma composição de duas bases. Então, é uma relação linear entre vetores de base de base 1, só que multiplicado duas vezes. Quem seria um tensor de ordem 3? Mi alfa, por exemplo. Aí ele vai ser um cara que vai estar multiplicado Mi, Ni e alfa. Enquanto que o vetor, ele está sendo apenas expandido numa base Mi, né? Ou com variante ou contra variante. Então, dá para a gente já ter uma noção do que está acontecendo. Dá para a gente já ter uma noção do que está acontecendo. Vocês lembram que... deixa eu botar aqui os exemplos, né? Só para não perder o costume. Vou botar aqui dois tensores que vocês já estão familiarizados. Por exemplo, o tensor de inércia e o tensor métrico. Professor, Diga. quando o senhor fala base e o senhor fala pode ser 2 pontos? Como é que é? Fala de novo. Tipo base, né? Aí eu posso considerar 2 pontos? 2 pontos? É Não, porque a base... é porque eu pensei, caraca, como é que eu consigo dar mais ordens para ele do que 3 pro único ponto? Tipo, eu tenho uma região no meu sistema, né? Uhum. Aí eu tenho x, y, z. Beleza. Aí no outro ponto, que eu falo, outro ponto do sistema, eu considero outros vetores, entendeu? Uhum. A base seria a diferença de regiões? Não, cara, não... Como é que eu posso dizer para você? Não tenta concretizar isso. Porque, por exemplo, vocês lembram que o tensor de inércia era um cara do tipo assim, ó, ixx, xy, né, ixz, e aí a diagonal principal era o iy, e o i.
ZZ, e aí tinha os outros termos aí. Perceba que se fosse um vetor, você teria apenas x, y e z. Né? Aqui você tem uma junção das dimensões. E isso tem uma interpretação para esse caso. O que é o i, x, z? É a parte do momento de inércia que está associado ao momento angular de um eixo girando, a componente z, né? A componente z desse momento angular, de um objeto girando em torno do eixo x. Lembra disso? Então, quando o objeto gira em torno do eixo x, ele vai dar o momento angular na direção z. Quanto que é essa contribuição? Ora, está dito pelo tensor de momento de inércia. Mas se você pegar um outro tensor, por exemplo, o Gemini lá, que era, no caso do espaço de Minkowski, né, 1, 0, 0, aqui, menos 1, menos 1, aí é uma outra interpretação. Então, cara, ele é uma, de novo, é uma junção entre as dimensões, né? Aqui é uma junção que diz respeito à dimensão temporal, né? E aqui dá a dimensão x, é o x22 aqui, né? Então é a dimensão x ao quadrado. E aqui o y, e aqui o z. Né? E o resto seria uma coisa cruzada, do tipo, um cara aqui seria tipo a informação x0 com o z, por exemplo, com x3, o último termo aqui, né? E aí, cara, cada grandeza tensorial vai ter a sua própria interpretação, que você está misturando as dimensões, digamos assim. Você está... como é que eu posso dizer? Atrelando as dimensões grudando as dimensões uma na outra para trazer uma informação. Tudo bem, Thales? Não sei se eu consegui ser claro nessa história. Sim, foi claro. Aí não dá para você ficar muito concretizando muito esse negócio, porque, primeiro, a gente não vai conseguir nunca visualizar um espaço mais do que 3 dimensões, né? A gente não consegue. E segundo, que cada objeto tensorial ele vai ter a sua própria interpretação que relaciona as bases, né? A base. Então, aqui nesse caso aqui, eu estou chamando de base x, y, z. O x é uma base, o y é uma base, o z é uma base. E aí, quem seria o ixy? Ele seria uma grandeza associado à junção do x com y. Né? Juntei os dois e tenho ali um elemento que tem uma informação que diz respeito à base x e y juntos. É daí que nasce o que nós vamos passar para frente aqui. É daí que nasce a noção de produto tensorial, ou chamado de produto externo. Tá? Vamos lá, vamos relembrar aqui algumas coisas. Ó. Então, quem seria, por exemplo, vocês já viram isso, o produto escalar? Inclusive, a gente fechou ele na aula passada, né? O produto escalar, ele nada mais é do que um produto entre dois vetores, no qual o resultado é um cara invariante. É um cara que não tem coordenada. Ele é um cara que não é representado por índices. Por quê? Porque ele é um escalar. Ou seja, ele é um tensor de ordem zero, porque ele não tem índice, ele não tem coordenada. Já o produto vetorial, ele vai ser definido uma coisa do tipo um vetor A vezes um vetor B, né, vetorial com B, e isso vai me gerar um novo vetor. Ou seja, a relação aí dos dois está me trazendo um objeto que tem dimensão, que tem coordenadas. Né? E essas coordenadas estão dentro da mesma dimensão, tanto do vetor A quanto do vetor B. Tudo bem? E agora tem um cara novo. Porque se eu estou definindo como que eu tenho um escalar,
como que eu tenho um vetor, eu vou definir agora como que eu tenho um tensor. Pode crer? Então, eu vou chamar isso aqui de produto tensorial. Esse produto tensorial... Opa, deixa eu botar retinho aqui. Ele também é conhecido como produto externo. Assim como esse cara aqui é conhecido como produto interno. Não é isso? Você já deve ter ouvido esse nome. E a gente vai definir isso aqui assim, ó. Produto externo A com B, o símbolo, galera, vai ser uma bolinha com X dentro. E esse produto vai me gerar um tensor. Vai me gerar um tensor. Nesse caso, eu estou tomando um produto de dois vetores. Então, eu estou tomando um produto com um cara que tem um índice com um cara que tem outro um índice. Nesse caso, eu estou gerando um tensor de ordem 2. Beleza? Porque ele vai ter componentes do tipo... Esse cara aqui tem componentes do tipo AMI, esse cara aqui tem componentes do tipo BMI, e aí isso vai gerar um tensor do tipo BTNMI, por exemplo, assim. Tá bom? Então, eu estou criando aí um tensor com dois índices. Os dois índices quer dizer, então, que eu tenho o número de dimensões, né? Tipo N ou D, vamos botar assim, D, são dimensões ao quadrado. Então, se eu tenho ali 3 dimensões, eu tenho 3 ao quadrado elementos. Por exemplo, a matriz do tensor de inércia. São 9 elementos. No caso do Gemini, lembra do Gemini? Ele é um produto de 2 vetores, só que quadridimensionais. Então, ele tem quantos elementos? 4 ao quadrado. Então, ele vai ter 16 elementos. Tá bom? Por isso que a gente chama de tensor de ordem 2. E aí a gente vai definir esses caras agora. Então, olha só. Voltando um pouquinho lá para a aula passada, a gente pode expandir o vetor A, o vetor B, nas bases covariantes ou contravariantes, né? Então, por exemplo, expandindo A e B na seguinte forma. Então, o vetorzinho A, ele pode ser expandido na base, por exemplo, covariante, onde ele vai ser uma soma de A, mi índice em cima, base, mi índice embaixo, não é isso? Ou eu posso expandir ele na base contravariante. Então, seria uma soma, né? Vou manter aqui o mesmo índice, vai ficar A, mi, mi. Tanto faz. Ou um ou outro. Mesma coisa para o vetor B. O vetor B, ele vai ser uma soma. Eu vou trocar de índice aqui, só para não ficar igual. Aí eu vou ter aqui, ó, ou B, ni, né? Ni, ou uma soma também de B, ni, e mi. Beleza? Posso fazer as duas coisas. E aí, o que a gente tem? O produto tensorial A com B vai me dar uma coisa do tipo, o A expandido, vamos pegar a expansão? Tanto faz, tá? Eu vou escolher, por exemplo, a expansão covariante para os dois. Então, vai ficar uma soma em Mi para o A, Mi, e Mi,
produto tensorial do B. E o B é o Bni na base E. Ajustando esses termos aí, galera, eu vou poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Uma soma em Mi e Ni. Legal? As componentes A e B, elas são números, então eu posso movimentar aí dentro dessa soma. Então eu vou trazer para cá, ó, A, Mi, B, Mi, certinho? E aqui eu vou deixar a base. Mi, produto tensorial com E, Mi. Olha que legal. Então, o que apareceu aqui foi o seguinte. Apareceu uma base, certo? Esse produto dos dois vetores de base me forma uma nova base. Uma nova base. Só que essa nova base, ela tem uma dimensão que não é uma dimensão de 1. Né? Tipo, não é uma direção. É como se essa base fosse uma área. Sacou? Então eu posso expandir esse tensor como se fosse em superfícies, sacou? É um negócio meio abstrato demais. Esse cara aqui é uma base que eu posso expandir o vetor, o tensor, desculpa, numa base vetorial, cara, vamos supor que o número de dimensões de Mi e Ni seja N, mas eu vou colocar assim, ó, vou colocar a dimensão de D ao quadrado, tá? Base vetorial, dimensão de dimensão D ao quadrado. Se fosse um espaço tridimensional, o que a gente teria? A gente teria 3 dimensões aqui, 3 dimensões aqui. Isso daria para a gente uma base de 9 dimensões. Olha que doideira, cara. Então, a base do tensor é uma base de n ao quadrado dimensões, ou d ao quadrado dimensões. Legal? E esse cara aqui, então, ele vai ter o mesmo número de componentes. Então, esse cara aqui vai ter a dimensão ao quadrado de componentes. Okay? Então, vamos definir agora assim, ó. E aí, óbvio, né? Eu vou chamar esse cara aqui agora, então, de T. Como os índices apareceram em cima, eu vou colocar T, Mi, Ni. Esses são os elementos do meu tensor. Então, reescrevendo tudo isso, galera, o produto externo A com B vai ser agora escrito por uma soma em Mi e em Ni de T, Mi, legal, vezes essa base. E essa base a gente vai deixar assim mesmo. I, Mi, Ni. Pronto, definimos o que é um tensor. Em geral, galera, esse produto não é comutativo, tá? Em geral, faz diferença você multiplicar A externo com B e B externo com A. Pode ser que dê a mesma coisa, mas pode ser que não. Beleza? Agora, aí vocês estão vendo que eu escolhi uma certa expansão para os vetores A e B e defini um tensor, né? Esse tensor, eu vou usar a notação também de negrito, tá, galera? Eu vou chamar isso aqui de um T. Notação de negrito, como se fosse um vetor, mas a gente sabe que é um tensor. Mas aí você fala, professor, e se você expandisse o A na base contravariante? Como é que ficaria o tensor? Ficaria diferente, não ficaria? Sim, só que agora eu tenho 4 diferentes maneiras de expandir um tensor, para esse caso, né?
Por quê? Porque lembra que lá nos vetores, eu poderia expandir um vetor na base covariante ou na base contravariante, não é isso? Opa. Ou o índice em cima ou o índice embaixo. Eu posso expandir um vetor num dos dois. Só que agora eu tenho um tensor. E o tensor é a junção disso aqui. Então, se ele vai ser a junção disso aqui, eu posso expandir ele com os dois com o índice embaixo. Eu posso expandir ele com os dois com o índice em cima ou com o embaixo em cima. Então, eu tenho 4 possibilidades de expansão de um tensor. Então, ó, vamos lá. Podemos ter também deixa eu ir lá para cima. Então, eu vou escrever aqui todas as formas possíveis, tá? Então, ó, quem seria o produto A externo com B? Eu posso escrever isso como sendo eu vou colocar tudo junto, pode ser? Então, ó, uma soma mini. Posso deixar os índices, por exemplo, um trocado, né? Então, AMI em cima, BNI embaixo. Né? Só que isso vai gerar uma base do tipo aí fica invertido aqui, né? MI, NI. Isso é uma forma de expandir. Eu posso expandir ele também invertendo esses índices. Então, por exemplo, AMI, BNI, expansão agora na base MI, NI covariante. Legal? Ou ainda posso colocar, diferente do que a gente tinha feito lá, eu posso colocar essa soma de Mi e Mi dos caras todos, por exemplo, embaixo, né? Porque aqui eu defini com todo mundo em cima, nesse caso de cá. Eu posso colocar todo mundo embaixo. Então, MI, BNI, MI, opa, faltou o produto. NI. Legal, deixa eu trazer esse cara aqui pro centro, que aí fica mais bonitinho. Fazer assim, ó. Igual. Pronto. Então, eu tenho essas 3 possibilidades. Eu tenho, na verdade, 4 possibilidades, né? Eu posso expandir esse tensor em 4 tipos de base. Por quê? Porque agora eu tenho uma união. Imagina se eu tivesse um tensor de ordem 3, cara. Um tensor de ordem 4. Imagina o tanto de base que a gente pode expandir esse vetor, escrever ou representar esse vetor. Beleza? Então, com isso a gente consegue definir um vetor, cara. A gente consegue definir um vetor. Ou um tensor, desculpa. Então, vou escrever assim, ó. Então, um tensor arbitrário Professor, diga. não faltou mais um somatório com os índices em cima, não? Ah, é porque eu já fiz aqui, ó. Ah, tá. O senhor já só. Eu já considerei eles aqui, aí eu tô só colocando as outras possibilidades. Perguntei mesmo pra saber, porque senão vai que não diferenciaria. Sim, não, beleza. Não, pode, qualquer dúvida aí, bicho, pode mandar. Se eu souber responder, claro. Mas, como eu já tinha feito, eu só numerei os que eu não tinha feito ainda. Então, o tensor arbitrário, o que eu falo de tensor arbitrário, cara? É um tensor que ele não necessariamente veio de um produto tensorial, tá? Ele não necessariamente veio de um produto tensorial, ele é um tensor que existe porque ele foi definido na base e tal.
Então, um tensor arbitrário, claro, eu vou manter a ordem dele, ordem 2, de ordem 2. Vou tirar esse aqui daqui. De ordem 2. Pode ser expandido em 4 bases diferentes. Isto é, eu vou passar para o... Aqui não vai caber tudo, não vai? Vamos ver, acho que vai. Então, ó, vou pegar um tensor T, beleza? Qualquer. Ele pode ser dado por uma soma mini, aí eu vou contemplar todo mundo, tá, Thales? Vou botar aqui, ó. T mini, legal? E aí a base seria mi, mi, que vai ser a mesma coisa que por exemplo, o Mi em cima e o Ni embaixo, mas aí a minha base vai mudar, vai ficar Mi embaixo, Mi em cima, beleza? Ou ainda, as outras possibilidades são Mi, T. Agora eu vou inverter, vou colocar o Mi embaixo e o Ni em cima. Aqui então vai ficar o Mi em cima, e Mi embaixo, que é a mesma coisa que uma soma de agora todo mundo aqui embaixo e aqui todo mundo lá em cima. Beleza? Então, por isso que a gente fala que os tensores, eles são a generalização das coisas, porque o tensor ele vai ter mais ordens e o vetor ele vai ter apenas uma ordem. Beleza? E o escalar não vai ter ordem nenhuma. E todos eles vão ter a mesma matemática. Olha que doideira, cara. Show demais, né? Aí você pode falar para você, então, e se eu tiver várias bases? Cara, aí se você tiver várias bases, vamos só generalizar aqui, só para a gente deixar anotado, né? Então, para um tensor de ordem n, opa, então vou chamar aqui a ordem do tensor de ordem n, podemos escrever, aqui não é o número de dimensão, tá, galera? Podia até usar outra letra, né? Eu podia usar a letra M aqui, por exemplo, para não confundir com... Eu ia perguntar exatamente isso agora, se essa ordem era as dimensões. Não é porque, por exemplo, quando você tem um tensor de ordem 2, por exemplo, ele é um tensor que ele pode ser dado, se você tiver, por exemplo, um Mi com 3 dimensões e o Ni em 3 dimensões também, isso aqui vai ser tipo um tensor de inércia, né? Com 9 elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a base dele é uma base... São quantas bases possíveis? São 9 bases possíveis, né? São 9 bases possíveis, mas eu tenho 3 dimensões para um e 3 dimensões para o outro, por isso que 3 vezes 3 vai dar 9. Então, esse n aqui, que é o número da dimensão de cada espaço, não corresponde à dimensão do tensor. Tudo bem, Aissa? Tudo bem. Tá, beleza.
Vamos ver se fica claro agora. Ó. Então, para um tensor de ordem M, podemos escrever o seguinte. Então, olha a brincadeira. Eu vou generalizar, então, um tensor E, uma soma de... o Mi, ele vai correr de 1, por exemplo, e aí o Mi ele tem R dimensões, por exemplo. Tá? No caso do tensor de inércia, tem 3, vai de 1 a 3. Né? Tanto o Mi quanto o Mi. E a gente vai estabelecer assim, ó, um Mi, por exemplo, de 1 até S. Beleza? Aí é que eu vou colocar um tensor, os elementos do primeiro, os elementos contravariantes do tipo Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, até Mi-R. Beleza? São vários índices aí que relacionam as coisas. O Mi-R. E o M1 eu vou botar embaixo, mas poderia ser trocado, tá? Assim, pouco importa a ordem, é só para a gente deixar arrumadinho. E poder contemplar tanto em cima quanto embaixo. Mi1, Mi2, Mi3, até o Mi-S. Por isso que a gente está somando de 1 até S para o Mi e de 1 até R para o S. A gente poderia fazer uma soma, tipo, Mi, alfa, beta, gama, o diabo todo. Né? E aí a gente teria que escrever aqui um T de Mi... todo mundo aqui. Sacou? Só que fica melhor. Tá bom. Então, aqui a gente, só para facilitar a notação, a gente escreve o Mi de um até um tanto, de um até um tanto, para a gente poder, pelo menos, representar isso de alguma maneira mais factível, né? E aqui, mesma coisa, as bases, ó. Eu vou ter aqui um Mi1, produto com M2, com M3, né, até o último produto externo com Mi-R. Show? E isso tudo multiplicado também com a base Mi. Então fica Mi1, produto externo com 2, com 3, com 4, até o último, que eu vou chamar de Mi-S. Sacou? Isso é uma generalização. Eu posso ter o que eu quiser. Não tem problema nenhum. O que significa isso tudo? Significa que esse cara aqui, ó, ele vai ser um tensor. Tudo isso aqui, ó. Ele vai ser um tensor de ordem N, M, tensor de ordem M, onde esse M corresponde à soma, né, R mais S. Por quê? Porque eu estou com R elementos aqui, e aqui eu tenho S elementos. Beleza? Porque tá... não necessariamente são iguais, digamos assim. Então, tensor de ordem M, que é o R mais S. E com quantas componentes? Quantas componentes? Ora, aí é a dimensão do seu espaço elevado a R mais S. Componentes. Certo, galera? É óbvio que nós não vamos trabalhar com esse demônio aí, né? A gente vai trabalhar com, no máximo, estourando o tensor de ordem 3. No máximo. E olha lá. Tá? De vez em quando pode aparecer algum aí de ordem 3 para a gente, lá no espaço de Minkowski. Mas a gente vai ficar quase sempre, 90% das vezes, com ordem 2, tá? Que é o nosso objeto de estudo aí. Legal, vamos seguir um cadinho aqui, só para a gente dar uma adiantada na aula que vem. Vamos criar uma regra de transformação para os vetores, beleza? E aí, na aula que vem, eu faço a regra de transformação para os tensores.
como que as coordenadas se relacionam. Beleza? Misericórdia. Fudido, né? Cara, esses tensores aí com esse caralhado aí de dimensões, eles são usados para alguma coisa? Cara, aqui não, Ou é só um assim, formalismo matemático? isso aqui é mais um formalismo matemático, tá? Mas é porque Entendi. a gente vai ter, por exemplo, se eu não me engano, um tensor que pode ser escrito assim, ó, mi, alfa. Isso pode acontecer. Aí são três A puta que índices. pariu. Ou então pode Entendi. aparecer um cara do tipo assim, mi, alfa, beta. Aí são 4. Aí são 4. E aí você vai ter todas essas expansões aí acontecendo. Tá bom, né? Mas a maioria das vezes são de 2 só. A maioria das vezes. Que bom que a maioria das vezes. Porque deu uma bugada aí. Porque é um negócio que realmente é muito difícil da gente conseguir enxergar, né? Tipo assim. Interpretar, né? Exatamente. Eu diria Muito que não é bizarro. muito difícil. Mas Eu tá diria bom. que é impossível. Esse produto externo aí, ele pega as. Tipo assim. É como se ele pegasse as bases desses tensores e reorganizasse elas. Para poder fazer um outro tensor. É isso? Exatamente. Tá. E aí percebam que isso aqui é uma soma, né? Então você teria, por exemplo, um primeiro elemento seria a base formada por E1. Aí é tudo externo aqui, tá? É 1 externo, é 2. Não, é 1 externo, é 1. Não, não, né? É 1 externo, é 2. Externo, é 3. E aí, pá, até o último. Aí depois, multiplicado com E1, externo, é 2. Essa seria a primeira base. Uma base da expansão. Aí a próxima base, você poderia, por exemplo, deixar todo mundo como do jeito que está e trocar a ordem do 2 com 3. Por exemplo, 2 e aqui o 3, né? E aqui o 2. E manter todo mundo igual. Isso é mais uma base. Sacou a desgraça que é? E você não enxerga isso. Já é com muita dificuldade que a gente consegue e a gente força a nossa cabeça a enxergar uma base infinita de vetores, né? Porque você pode, eu não consigo imaginar direções infinitas. Mas a gente força um pouco. Eu imagino que eu tenho coisas infinitas aqui, cada uma uma direção abstrata. Já é difícil. Agora, você ainda pensar em, além de você ter uma base assim, você ter agora um produto de duas bases, que isso vai gerar uma superfície, no caso, né? E você poder expandir isso com outras, tipo, E1, com E2, cara, não se force a tentar visualizar, porque é impossível. É impossível. O maluco fica doido, né? Aí o caboclo vai embora. O peão treme. Não tem jeito não. Então vamos aqui rapidão, ver se eu consigo fechar isso aqui hoje. Então vamos tentar entender como que funcionam as transformações. Porque isso aqui, galera, é que é o importante da coisa, né? Transformações de coordenadas, que é quando você compara as suas medidas com a medida de um outro referencial. Porque você é apenas um. Não necessariamente um outro observador vai medir as coisas iguais às suas. Então você precisa saber como que elas se relacionam. Não é isso? Então vamos lá. Considere aqui, galera, vamos calma. Em um espaço n-dimensional,
E aí você já dá aquele streamlit, porque, né, você quer que as coisas sejam tridimensional e não n-dimensional. Então, em um espaço n-dimensional, a distância entre dois pontos cara, vim para cá. Deixa eu ver se eu tenho muitas contas a fazer aqui. Vim para cá mesmo. Bem que ali eu já passei tudo, né? Foda-se. Espaço n-dimensional, a distância entre dois pontos a distância entre dois pontos por exemplo, P e Q é dada por então curte, galera. Imagine aqui, ó, dois pontos, um ponto P, um ponto Q, tá? Isso no espaço, galera, n-dimensional, beleza? A gente está forçando a barra aqui, colocando num plano. Esse bicho vai ter um vetor que mostra para a gente a distância ou a posição de um em relação ao outro, né? Deixa eu colocar aqui uma seta vermelhinha. Que vai ser isso aqui. Eu vou chamar essa distância de ds. Opa. Tá, antes, né? Então, quem é o ponto P? O ponto P tem as coordenadas x1, x2, ou seja, x, y, z, né? K, M, N, ó, pouco importa. Então, nós temos aqui, ó, n coordenadas. X, n. São n dimensões. Essas são as coordenadas do ponto P. E as coordenadas do ponto Q? Ora, eles estão afastados infinitesimalmente. Então, x1 mais dx1, x2 mais dx2, até a última xn mais um dxn. Faz sentido, né? E isso quer dizer, então, que a distância entre esses dois vai ser um determinado ds vetor. É um ds vetor. E quem é esse ds? Cara, a gente sabe lá do cálculo, vou botar aqui, ó, o ds ele vai ser uma soma, né? Porque eu tenho aqui uma espécie de regra da cadeia, porque as coordenadas elas se relacionam, então eu vou ter aqui o ds dx mi dx mi. Né? Isso aqui vocês já estão careca de saber, isso aqui a gente viu na aula passada também. E a gente definiu que esse ds dx mi, ele corresponde à base, ao vetor da base. Então, esse cara aqui, ele é a base e mi. Isso aí a gente definiu na aula passada também. Isso quer dizer que o nosso ds vai ser igual à base, eu vou botar o dxmi na frente, expandido na base mi. Legal, galera? Isso a gente fez na aula passada. E como seria esse vetor visto por um outro observador? Ou seja, por um outro referencial? A gente escreveria ele assim, ó. Em uma mudança de coordenadas,
Ou seja, o x mi agora, né, vai ser medido por um x' mi, pode crer? A gente vai ter que esse ds' medido pelo novo sistema de coordenadas, ele nada mais é do que uma soma, vou trocar aqui o índice, vou botar um ni, beleza? De dx' mi e linha mi. Beleza? Estou expandindo agora, visto pelo cara na base linha. Nada mais do que isso. Mas, lembra que eu falei para vocês que a informação não pode ser perdida? O vetor no espaço, não interessa que tipo de espaço é esse, se eu tenho um espaço tridimensional, a distância entre dois pontos, tridimensionalmente falando, é a mesma para todo mundo. Tanto para um referencial sem linha, quanto um referencial linha. Se eu estou no espaço quadridimensional, a distância não é nem espaço e nem tempo, é o conjunto dos dois. Isto também continua constante para os dois vetores, para os dois referenciais. Então, a informação física, é daí que vem a interpretação física das coisas, tem que garantir que a grandeza física num referencial é a mesma grandeza física no outro referencial. O que vai mudar é como que eu projeto esse vetor na base linha ou na base sem linha. Essa é a grande coisa. Mas o vetor em si, ele é o mesmo, cara. Ele é o mesmo. Né? Por quê? Porque ele tem que guardar uma informação física. Eu não posso mudar a informação física daquele vetor. Beleza, galera? Lembrando, a gente está no espaço de várias dimensões. Esse espaço de várias dimensões, a distância entre dois pontos não é necessariamente uma distância da propriamente dita. É uma consequência de você ter dois pontos separados dentro de um espaço de várias dimensões. Vocês têm que parar um pouco e digerir isso, tá? Isso não é tão simples assim. Então, deixa eu escrever algumas palavrinhas, ó. Para que ds vetor tenha significado físico, a gente tem que assumir que o espaço, esse espaço de várias dimensões, assumimos que o espaço e aí toda vez que a gente fala em espaço, galera, não pensa no espaço da sua casa, não, na sua sala, não. Você está pensando sempre em 3 dimensões. Esquece isso, abandona. A gente está pensando em um espaço de várias dimensões, tá? Então é um espaço que existe apenas aqui na tua imaginação, cara. Tá? E você pode ter uma dimensão dessas como sendo tempo, que é o que vai acontecer no espaço de Minkowski. Tá? Uma dimensão dessa como sendo tempo. E aí, então, essa distância que nós estamos lidando aqui, ou esse espaço que nós estamos lidando aqui, não necessariamente é um espaço de comprimentos. Tá? Pode ser um espaço com comprimentos e tempo, ou pode ser um espaço com vários comprimentos. Enfim, é um espaço definido com várias dimensões. É isso que é um espaço. E esse espaço, bicho, ele tem que ser isotrópico. Espaço, assumimos que o espaço é isotrópico. O que significa isso? Todas as dimensões são iguais sob todos os pontos de vista. Não existe uma dimensão diferente da outra. Tá? Não existe uma dimensão privilegiada em relação à outra. Beleza? Alguém levantou a mão aqui? Ou foi uma pergunta? Foi eu. Então, quando a gente pensa nessas outras dimensões, além do 3D, pode ser qualquer dimensão, assim, pode ser comprimento ou qualquer outra variável, outra grandeza? Pode. Tá. Beleza. Pode. Até porque, deixa eu até já dar um spoiler aí. A gente pode ter, por exemplo, vetores. O vetor momento, por exemplo, quadridimensional, ele vai ter 4
4 dimensões, que vai ser o P0, o P1, o P2 e o P3. Isso lá no espaço de Minkowski, tá? Que é um espaço quadridimensional. Só que, fisicamente falando, o momento linear, ele tem 3 dimensões espaciais. Essas 3 aqui são as espaciais. Essa dimensão aqui, que é um vetor, ele é o P0. Ele está associado à luz, que vai ser a energia do fóton dividido pela velocidade da luz. E a gente embute isso como sendo uma coordenada do momento linear. Aí a gente chama isso de quadrimomento. Então, nesse espaço, esse cara aqui, por exemplo, a conservação não se dá, tipo, P antes igual a P depois, igual a gente está acostumado. Isso não se dá apenas no espaço, nas dimensões espaciais. O que é agora invariante é esse bichinho aqui, ó, que a gente viu na aula passada, né? O produto escalar é o PMI e PMI. Então, você vai ter aqui uma junção da coordenada momento nova, né, que é uma coordenada temporal do momento, digamos assim, e as outras coordenadas. Então, dentro desse espaço aqui, o que é invariante é isto, e não o que a gente estava lidando como o momento linear, do tipo XYZ, né? Certo? Então, aqui você tem um espaço dos momentos, e não necessariamente dimensão espacial. Tá, aí, beleza. Beleza? E aí, dentro desse espaço, o P, que é um vetor, só que esse é um vetor quadri-espacial, ou quadridimensional, ele é invariante. Tanto do ponto de vista de um cara, de um referencial, ou do outro, porque aqui está embutido o tempo também, a coordenada temporal, e não só as coordenadas espaciais. Beleza. Loucura, né? Demais. Por isso que físico enche a cara, porque não dá não. E é legal, cara, porque a gente começa a perceber que, na verdade, o ser humano, velho, ele é muito ardil. Então, a gente tenta usar nossa imaginação para construir teorias matemáticas que justifiquem coisas que a gente nem vê. Só que a gente precisa disso para que a gente possa criar teorias novas. Então, como é que você monta um espaço-tempo? Você precisa de uma coordenada do tempo. E como é que você atribui isso a uma quarta coordenada? Com um espaço quadridimensional. Mas o que é um espaço quadridimensional? Pô, eu não sei. Então o que a gente faz? A gente cria no papel, com uma linguagem matemática. E se eu quisesse um espaço com 5 dimensões? Não sei o que é isso, mas no papel eu sei. Eu posso montar uma matemática que resolva isso para mim. Aí pronto, aí você cria um formalismo matemático que funciona para qualquer tipo de espaço dimensional, com várias dimensões. Você não sabe o que é, tipo, na sua cabeça você não consegue visualizar. Mas a matemática te traz tudo o que você precisa. Lindo. Então, assim, a gente consegue, de certa forma, enxergar os efeitos dessas outras dimensões que a gente não sabe o que é, mas matematicamente a gente vê que resulta em alguma coisa. Exatamente. Meu Deus. Beleza. Porque é uma forma de construção da sua teoria. É muito doido isso, né? Demais. Tô arrepiada. É igual lá na mecânica quântica, que você trabalha com os estados, né? Tipo, um estado de um objeto quântico. Ele é uma soma de vários estados. Tipo, é como se você pudesse expandir o estado dele numa base, tipo, psi1, psi2. Aí como é que você consegue imaginar, então, um estado físico expandindo em bases infinitas? Cara, você não imagina, você apenas sabe que a matemática você escreve assim, porque eles funcionam assim, e quando você tira todas as informações do tipo, eu quero calcular a média, se eu quisesse medir ali, quanto que seria o valor que eu encontro? Bom, você tem uma probabilidade de encontrar esse valor. Por quê? Porque você pode encontrar esse com peso tipo A1, esse com peso A2,
né? Então você tem uma probabilidade de encontrar aquele estado. Então, como é que o homem conseguiu se virar para justificar isso numa teoria matemática? Bicho, expande isso em diferentes dimensões. Não que realmente são diferentes dimensões, mas é a forma como nós encontramos de representar isso no papel. Maracutaia. Mas é uma forma de pensar. Muito doido. bonito. Aham. Então, vamos lá. Assumimos que o espaço é isotrópico e, portanto, eu vou, então, falar que esse ds, cara, ele é o mesmo visto por qualquer observador. Lembrando, de novo, esse ds não é uma distância tridimensional. Bom, não é. Então, o vetor medido dentro de um espaço, ele é o mesmo para qualquer, porque ele guarda uma informação física. Ou seja, galera, a expansão dele aqui, ó, né, em mi de dx mi é mi, ele tem que ser igual, então, à expansão dele de d, aqui eu vou botar um índice mi, né, para não ser igual, de dx linha e linha mi. Então, apesar do vetor ser igual, as componentes não são. E nem a base também vai ser. Tá bom? E aí, galera, a gente sabe que existe uma relação entre as duas coordenadas, né? A gente sabe que por exemplo, como o x, mi, né, por exemplo, ele é função do x 1 linha, do x 2 linha. Ele é função de todos esses caras, porque a gente encontra uma função de correlação entre eles. X' n até o último, né, tanto é que, por exemplo, o que é a transformação de Galileu? V' é igual a x mais vt. Ou seja, existe uma função, ou então, ao contrário aqui, né, o x é igual a x' menos vt. Né? Existe uma função do x em relação ao x'. Se você quer transformação de Lorentz, mesma coisa. Existe aqui uma função de uma coordenada em relação à outra. Então, se você toma aí uma derivada, quem seria o dx'? Você tem que aplicar aí a tal da regra da cadeia, né? Então, temos que... Quem seria, então, esse cara aqui, ó? dx mi. O dx mi, eu tenho que sair derivando o dx mi com relação à coordenada dx'. Né? Eu vou colocar aqui o índice ni, tá? A gente está somando em ni. Certo? dx ni. dx' ni. Legal? Isso é a regra da cadeia. Eu tenho que pegar a derivada de uma coordenada em relação à outra, eu vou tomando, né, as somas de todas as parcelas possíveis que tem aí no seu sistema. Se a gente substituir isso lá na nossa equação, a gente fica assim, ó. Então, vou fazer devagar aqui, ó. Eu vou ter uma soma, depois a gente vai jogar essas somas todas fora, tá, galera? Pela anotação lá da convenção do Dr. Einstein. Então, ó, eu vou substituir este dx aqui neste dx. Aí eu vou ter uma soma em mi e uma soma em ni, porque agora eu vou ter essa soma aqui também junta. Beleza? Eu vou deixar as somas separadas. Eu vou colocar aqui, ó, a soma em mi, para a gente poder enxergar uma coisa. E uma soma em mi, que já tinha antes, desse dx. Só que esse dx nós vamos trocar por
uma derivada do x mi do x', mi, é isso? Dx', mi. Na base é mi. Na base é mi. Vou colocar assim, para depois a gente ficar mais fácil de comparar, tá? Vou colocar a base primeiro. E aqui o dx', mi. Pronto. Tudo isso tem que ser igual ao lado direito. E o lado direito eu vou deixar intocável. Eu vou deixar a soma em mi. Eu vou apenas reescrever, inverter na ordem aqui. Ó. Vai ficar mi, linha, né? Dx, linha, mi. Tá bom? Que é esse lado direito aqui, ó. Tá intocável. Bom, galera, ficou claro aí o que está acontecendo, né? Vocês estão vendo que eu tenho coeficientes para esse dx' do lado esquerdo, dx', e aqui eu tenho coeficientes para esse dx' também. Né? E então, esta equação só pode ser igual se os coeficientes forem iguais. Né? E quem são os coeficientes? São esses caras aqui. Ó. O coeficiente para cada dx' aqui tem que ser igual ao coeficiente para cada dx' lá. Ou seja, E', mi, esse aqui é um vetor, vai ser igual a uma soma em mi de dx' mi, dx' mi, na base mi. Então, olha que legal, eu acabei de descobrir como que as bases, os vetores da base, se relacionam. Como que eu transformo a base linha na base sem linha. E esta é exatamente a equação geral, beleza? De transformação de uma base para outra. Isso pode ser representado pela transformação de Lorentz, isso pode ser representado pela transformação de Galileu, isso pode ser representado pela transformação do diabo que for. Mas isso aqui guarda o geral. Tem que obedecer isso aqui, todas as transformações. Entenderam? Bom, aí você fala, professor, e como é que ficaria, por exemplo, o contrário? Como é que ou então, como é que ficaria a transformação do contravariante? Cara, já são 12:30, né? Eu vou deixar para o contrário para a próxima aula, senão eu já vou falar demais aqui. Já falei muito. Tá bom? Então, essa equação é muito importante, que ela relaciona a base linha com a base sem linha, a base covariante com a base covariante entre os dois referenciais. Na aula que vem, galera, a gente faz a relação entre as bases contravariantes, tá? Dos dois referenciais, e passa para as transformações de tensores. Tudo na manhã. Tranquilo? Beleza. Então a gente vai ficar aqui até 1h da tarde, aí não resolve o nosso problema, não. Alguma dúvida, galera? Ou para a gravação para vocês perguntarem? Eu não tenho dúvida, não, mas eu preciso digerir as coisas ainda.